Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a seguir. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O Senhor seja conosco, que as suas palavras sejam ditas, a sua vontade seja manifesta, o seu querer aconteça em nós, por nós, neste lugar e sempre. Os que concordam que estão aqui, os que concordam estão pela internet, digam amém. Deus abençoe, tome assento. Nós estamos então agora para partir para o segundo assunto, dentro do seminário, dúvidas e polêmicas. Este seminário, eu vou sempre estar falando sobre essa questão, não está aqui para levantar contra ninguém, nem para discriminar ninguém, nem para marginalizar ninguém. Nós estamos querendo discutir biblicamente respostas para aquilo que a Bíblia não diz claramente. Tem muita coisa que surgiu na caminhada da humanidade. A Bíblia não diz, não cheireis cocaína. Então eu posso cheirar? A Bíblia não diz, não fume. Como que é o nome daquilo? Narguilé? É ou não é? Tem uns que falam sim, não. Então, não fume, está escrito lá? Na Bíblia? Nem existia. Tem muita coisa que a Bíblia não é clara, não fala, porque também não tinha como falar, a não ser que Deus revelasse para o profeta e tinha que até soletrar para ele. Escreve aí, maconha. Maconha, o que é isso? M-A-C, só escreve, meu filho, não pergunta não. Você não está vendo nada lá na frente? Não tem como. E se a Bíblia fosse falar de cada coisa nos seus detalhes, ninguém leria a Bíblia. Desse tamanho, tem muita gente que não está lendo. Seria uma enciclopédia, o dobro do nome da Barça. Quem lembra da Barça? Você lembra, Gabriel? Oxe, tô antiguinha, hein? Então, tem coisa que a Bíblia já está falando, mas nós não lemos claramente. Nós temos que interpretar para conhecer as respostas. E nós hoje nós falamos sobre o cristão e a política, né? E hoje nós vamos estar diante de uma outra polêmica. Fechando o pacote sobre o cristão e a política, irmãos, o Brasil é a única nação de resistência às
ações anticristãs do mundo. Deus conta com a igreja. É necessário a igreja se levantar posicionada, né? Não como nada de maldade, mas sabendo quem crê e o que defende e o que vive, ok? Não tem como você falar que é contra o aborto e elege uma pessoa que é a favor do aborto. Não tem como. Você falar que é a favor da vida e a pessoa abertamente é contra, então não tem como. Isso aí é um ato anticristão. E cristão, ele está do lado de Cristo e daquilo que é justo e honesto, principalmente da vida, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto também que é polêmico. E nós estamos aqui para falar de coisas polêmicas, né? Tem que pagar o preço. Nós vamos falar sobre a pergunta: tatuagens é pecado? Não, eu estou falando do tema que nós vamos falar. Não responda. Tatuagem é pecado? É pecado fazer tatuagem? Ali nós temos um braço tatuado, não é? E nós temos que entender algumas coisas já inicialmente. Se chegar aqui uma pessoa, irmãos, toda tatuada, toda mesmo tatuada, com alargadores, com piercings no lábio, onde for, chegar aqui, nós, como igreja, se somos cristãos, abraçamos e amamos, e não condenamos, ok? A pior coisa é quando você conhece a verdade e passa a ser um fariseu por causa disso. O que Jesus indignava é que eles queriam apedrejar e não falavam em perdão e entendeu porque o outro estava fazendo aquilo. Jesus chamava os fariseus de hipócritas e dizia para uma adúltera: vai e não peques mais. Então, é pior conhecer e ser alguém de coração duro, que não ama, que não perdoa, que não está em favor das almas. Concordam? Então, a questão, a relação, agora, quem já se converteu, já conheceu a palavra, já tem Deus na vida, ele deve se tatuar. O que vem da forma que eu falei e aceita Jesus, não é? Ele vai continuar abençoado por Deus, não é? E aí tem uma parte, quem trabalhou com libertação e esteve envolvido com esse mundo espiritual de ações e sutilezas do inimigo, sabe que algumas tatuagens são portas de entradas de demônios. Existe um sacrifício que é feito para os Exus, lá no meio daquelas coisas todas, das trevas, que chama roncó. E a pessoa fica de roncó, ela fica num quarto comendo só coisa que não presta, sem tomar banho, rapa a cabeça, e aí tem toda aquela coisa lá do ritual, que ela está buscando algo dos Exus, e ela recebe 5 marcas na cabeça, e são 5 entradas de Exus na cabeça, os demônios, Oxóssis e outros. Então, é uma marca, é uma tatuada que faz para algo específico. Tem gente que tem tatuagens que elas são, por si só, portas de entradas de demônios, sim. Tem muita gente que tem muito conhecimento teológico, mas não tem experiência com libertação. É bom você ouvir quem tem conhecimento teológico e experiência com libertação. Não tem como. Por exemplo, eu, antes de ter experiências com relação à libertação, eu dizia, não precisa falar nome de demônio para expulsar. Chegou lá no nome de Jesus, o demônio tem que obedecer, está escrito na palavra. Agora vai lá para expulsar o demônio não vai embora.
Se Jesus, será que eu estou em pecado, Senhor? Meu Deus, eu orei, jejuei, eu paguei o preço, Senhor, esse demônio não sai, teu nome tem poder, por que esse demônio não vai embora? O demônio tem que sair, porque eu não sou, não, para Jesus, tem que falar o nome dele. Como assim? O poder, fala o nome dele. Que demônio está aqui, Senhor? É o demônio fulano de tal. Aí você fala o nome do demônio, ele manifesta e vai embora. E aí? Como é que fica essa informação? A experiência e a prática é diferente, muitas vezes, daquilo que a gente lê. Por isso é bom ouvir quem passou por lá. É bom ouvir quem esteve lá, tem vida de testemunho, tem vida com Deus, realmente é uma pessoa que tem fruto e a gente vê na vida da pessoa. Então vale a pena ouvir quem praticou, quem esteve passando por lá. Entende isso ou não? Então tem teólogos que conhecem a coisa teoricamente, não esteve lá envolvido para ver. Aí tem um dos teólogos, eu andei ouvindo algumas posições dos famosos por aí, eu sempre faço isso, para a gente ter também um argumento mais direcionado. E aí tem uns que fica brincando, fala que tem que passar azeite para libertar. Ô irmão, você está achando que o irmão tem demônio? Achando não, tendo certeza. Tem tatuagem, que pela tatuagem que a pessoa já tem problema espiritual, sim. E aí não brinca com isso, porque é coisa séria. É coisa séria. Tem tatuagem que não tem, e outras têm. Então é bom conhecer, é bom saber, é bom chegar mais perto, ver de perto. Amém, meus filhos? Pode falar sobre esse assunto? Pastor, mas eu tenho uma tatuagem. Você está aqui, meu filho, está lavado no sangue de Jesus. Vamos ouvir sobre o assunto, depois a gente fala. Nós temos um link que será disponibilizado, não é, Felipe? Para você fazer perguntas, já está no DCM, você fazer perguntas dentro daquilo que está sendo dito. Não antecipe pergunta nenhuma. Primeiro ouve todo o assunto para depois fazer perguntas, porque pode estar logo à frente a sua resposta no nosso estudo. Tá bom? Então você pode fazer a pergunta, qualquer momento, na outra terça nós podemos responder também. Tatuar é pecado? É pecado fazer tatuagem? O que a Bíblia diz a respeito? Essa é a pergunta. Diga comigo, a Bíblia não diz. Esse é o problema. Agora diga assim, a Bíblia fala daquilo que ela não fala. Ela tem respostas dentro dela mesma para aquilo que ela não fala. E nós temos que estudar isso. Mas a primeira coisa que temos que saber antes disso é o que é pecado. Para a gente falar, tatuar é pecado, então, primeiro, o que é pecado? Aí nós vamos para o Antigo Testamento, o vocábulo hebraico ratá, ele aparece 522 vezes para falar de pecado. A palavra pecado, ratá, tem outras palavras, mas essa é a que mais aparece. O termo correlato no grego é amatia, que quer dizer, os dois querem dizer, errar o alvo. A ideia é desviar-se do rumo. Como o arqueiro antigo que atira o arqueiro que atira suas flechas e erra o alvo. Os termos sugerem e indicam também alguém que erra o alvo propositadamente. Ou seja, que atinge outro alvo que não aquele, intencionalmente. Então, errar o alvo é o problema. Quando 1 de João 2,1 diz assim, filhinhos, não erreis, ele está usando a palavra não pequeis. É por isso que alguma outra tradução é não pequeis. Ou seja, não errem o alvo. E qual é o alvo do cristão? Tem os alvos que a gente poderia chamar de geográfico. Chegar no céu é meu alvo. Seu alvo é esse? Ou não? Seu alvo é esse? Se for, a sua vida ela tem um comportamento diferente.
Porque você não está de olho naquilo que aqui está, você está de olho naquilo que está por vir. E tem como errar o alvo também, quando você não atende à vontade de Deus. Porque nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Nós nascemos de novo para fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 8, 9 a seguir, quando diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem, não eram, de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que nasceram não da vontade do varão e nem da carne, não é da vontade dos homens, mas que nasceu da vontade de Deus. Nós nascemos de novo para atender à vontade de Deus. Só gostaria que você prestasse bastante atenção e parasse com o movimento, por favor. Então, meus irmãos, quando eu erro o alvo, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, porque o meu alvo, enquanto aqui, é atender à vontade de Deus. Tu estava viajando também? Mas voltou? Domingo você estava aqui? Então, quando você deixa de atender à vontade de Deus, você errou o alvo. Quando você desobedece à palavra de Deus, errou o alvo. Por isso que muitas vezes o ser humano é chamado de ser errante. Seres humanos errantes. Só que o nascido de novo tem um propósito. Pode até errar, mas não vive para isso. Não vive para errar, ele vive para acertar. Pode até faltar algumas coisas enormes para ser perfeito. Porque nós seremos perfeitos depois de que esse corpo da carne aqui, for transformado. Aí virá a perfeição. Mas nós podemos ser perfeitos servos de Deus. Porque não vive para errar, não vive para pecar, não vive para si, mas vive para acertar, vive para santificar-se, vive para Deus. Amém ou não? Os crentes estão aí? Então, quando nós tratamos esses dois termos para pecado, tanto no hebraico quanto no grego, que é ratá e também amartia, não se trata de uma ideia passiva de erro, mas implica numa ação propositada. Uma vez que você sabe que para ir para Goiânia é à direita, por que você sai à esquerda? Você sabe que é à direita. Por isso que tem algumas ameaças na Bíblia, e ameaças boas para nos acordar, para essa questão. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Pois ele conhece, mas despreza. Sabe aquela pessoa que sabe que a Bíblia diz, quem aqui sabe que a Bíblia diz que os mentirosos e os amantes da mentira ficarão de fora? Quem sabe? Muitos de nós sabem disso, mas mente. E mente sem temor. Inventa. Eu costumo dizer que quem tem coragem de mentir para um pastor, mas tem coragem de mentir para todo mundo. Por quê? Porque ainda que possa acontecer qualquer argumento com relação à figura do pastor, o pastor é o líder espiritual, representante de Deus para a ovelha. Não é possível. Mas é possível que isso aconteça. Então, irmãos, é a disposição de pecar com o ato resultante. O homem não foi criado para o pecado, e se pecou, foi por seu livre arbítrio, sua livre escolha. Deus não criou Adão e Eva, o primeiro casal, para o pecado, ele criou para o sucesso. Para prosperar, crescer, encher o jardim de gente. Por livre escolha, Eva foi ao fruto. E nós somos livres desde o jardim. Tudo naquele jardim era perfeito e Deus poderia muito bem falar assim, só que eu vou pegar vocês e trabalhar como um fantoche. Não, mas Deus não quer isso. Deus quer voluntários.
pessoas que tomam a decisão de servir a Ele. Por isso o Evangelho é uma proposta, não é uma imposição. Você não é obrigado, mas se você aceitar, viva o santo Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Então, preste atenção em 1 de João, capítulo 3 e o versículo 4. Vão folheando as Bíblias aí, vamos fazer esse estudo chegar aos nossos olhos, aos nossos corações, ao nosso entendimento com a leitura da palavra. Primeira João 3,4, qualquer que comete pecado, também, juntamente, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Como homicídio, roubo, furto, idolatria e assim por diante, são pecados visíveis, que são ilegais. Olha o que diz Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 5, 28. Todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 1 de João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Gálatas 5, 19 a 21. A partir desses versículos, enquanto você acha Gálatas 5, a partir desses versículos sabemos que seja pecado comportamental ou pecado em nossos corações. Todos os pensamentos e ações que vão contra as palavras de Deus e a verdade, e que nos fazem se rebelar contra Deus, são chamados de pecados. E olha o que diz Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela se apavora ao ouvir isso aqui. Mas os nascidos de novo dizem, mas tudo isso eu já não faço. Amém ou não? Então você que está apavorado ao ouvir isso, busque o encontro com Deus. Busque nascer de novo. Só o Senhor com sua graça nos torna nascidos de novo, mas Ele quer ver a nossa busca, porque deu a nós livre arbítrio. Tem glória a Deus agora não, né? É meio difícil mesmo. Em resumo então, as pessoas, todos nós, porque somos livres, podemos cometer pecados em várias direções. Diga, pecados contra Deus, pecados contra o próximo e pecados contra nós mesmos. Essas são as direções dos erros que nós podemos, infelizmente, cometer. Podemos no sentido poderemos ou poderíamos. Não vivemos com liberdade para isso. E aí, dentro desses versículos e da palavra, resumidamente, o que é pecado? Eu pergunto novamente, é pecado fazer tatuagem? Por nós estarmos aqui cercados por muitos ensinamentos, muitos seminários, muitas informações, talvez todos nós aqui
concordássemos no que vai ser dito, no que está sendo dito. Mas num ambiente outro, haveria um debate terrível. Porque existem pessoas que estão decididas a fazer o que a Bíblia diz para não fazer. E estão decididas a fazer, não porque vão se sentir mais cheias do Espírito Santo, mas porque há uma vaidade, um querer e uma escolha já definido. E por isso, eu quero lembrar os irmãos, preste atenção por favor, eu quero lembrar os irmãos, não leiam a Bíblia para justificar os seus erros, leiam a Bíblia para achar os seus erros. Não leiam a Bíblia para justificar os vossos pecados, leiam a Bíblia para achar os vossos pecados, e por causa disso abandoná-los. Cada pessoa que for tentar ler a Bíblia para justificar o seu erro, a sua falha, a sua fraqueza, o seu problema, vai achar isoladamente muitas coisas. Mas a pessoa que ler a Bíblia para achar os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, a sua natureza perversa, ele vai encontrar muitos versículos e ele vai se fortalecer para abandonar aquilo que está errado. Diga: eu devo ler a Bíblia para encontrar os meus pecados. E encontrando os meus pecados, mergulhar mais para encontrar o meu Salvador, Jesus Cristo. Sabe por que muitas pessoas estão abandonando e deixando de congregar nesses dias, abandonando muitas igrejas? Eu louvo a Deus por esta igreja, porque os irmãos, a maioria dos irmãos são comprometidos. Mas sabe por que muita gente está abandonando as igrejas, dizendo que congregar não tem problema nenhum, deixar de congregar não tem problema nenhum? Porque eles não precisam do Jesus da Bíblia. Eles descobriram que foram salvos e salvos para sempre. Eles descobriram, por causa da investigação, que eu disse que nós não deveremos ter, consultar a Bíblia para justificar erros. Eles descobriram que Deus os ama acima de qualquer erro que eles cometam, de qualquer pecado que eles cometam, e isso é uma verdade. Só que entenderam que por causa disso eles não precisam de tomar atitude nenhuma, porque Deus é muito mais obrigado, porque ama tanto a salvá-lo, do que ele é obrigado de encontrar um Deus como este. Entende ou não? Se o meu pai me ama tanto, ele que vem e me socorra. E quando ele vier, eu disse: não sei se eu quero o senhor não. Não tem um punhado de gente com essa mente do esquerdismo, que ficou muito bom para a gente entender, dizendo: Deus precisa de mim. Em outras palavras, não, se Deus quer, então ele vai fazer alguma coisa. Não, se Deus quer, não. Deus quer para todos nós. Agora você quer, porque se você quer, você vai fazer alguma coisa. Então é necessário libertar a mente para entender o nosso dever de servir, o dever de estar junto, o dever de congregar, o dever de perdoar, o dever de amar, o dever de estar de pé, o dever de cuidar da vida espiritual mais que tudo na vida. Aleluia. O Senhor me fez entender que Ele fala, mas é você que escolhe dar crédito à palavra dele ou não. Muitas pessoas querem usar a Bíblia, e especificamente um versículo dela no Antigo Testamento, para dizer que é proibido fazer tatuagem, e esse versículo por si só, em parte está errado, mas não no seu inteiro. Vamos entender o porquê disso. Levítico 19, 28, por favor. Nós estamos vivendo um tempo de muitas tatuagens. Você olha para os jogadores, o sonho deles é ganhar uma Copa e fazer uma nova tatuagem.
É nascer um filho e mais uma tatuagem. É fazer 3 gols e a tatuagem. E fazer... E aí tem uns cabras que não está cabendo mais. Não está cabendo tatuagem. Aí tem que arrumar outro couro. Fazer o andar de couro. Né? Morreu fulano, tira o couro para mim. Vê se não tinha nada no couro, se o couro é bom. Tira o couro, me dá o couro. Quer ver? Eu vou mostrar, enquanto você abre Levítico 19, 28, eu vou mostrar a primeira figura, por favor. Está vendo ali? O que é ali? Onde que estão as tatuagens que você está vendo? Na nuca. Não é? Na nuca. Se descer o cabelo, esconde. Mas ela está lá. Se você consultar na internet significado das figuras tais e de tatuagem e tal, você vai ver uma relação infinita dos significados de cada uma dessas coisas. A maioria deles é força, poder, liberdade, ser forte para enfrentar isso, ser não sei o quê, a flor de lótus, a flor não sei o quê, e aí vai. Mas começa, irmãos, começa assim. Nós somos seres humanos, a maioria de nós, e eu não quero generalizar, ainda que eu possa ter dito alguma coisa que está generalizando, não entenda assim, não quero generalizar. Toda regra tem sua exceção. Mas a maioria de nós faz uma, quer fazer? Tem 2, quer ter? Quer 3, quer ter? Tem 3, quer ter? Aí vê um outro que tem um punhado numa fileira só, também quer ter. E aí vai. E aí vai. Aí a figura 2 também vai mostrar as tatuagens pequenas no pulso e ali atrás da orelha. Que ele parece que é um... Vou arriscar não, mas parece um escorpião. Vai. O próximo. Agora, olha que coisa, que detalhezinho bonitinho. Não é? Não começa assim, achando bonitinho? Eu vi, nossa, pastor, eu vi uma tatuagem aqui. Bem em cima do carocinho, assim, do coisa. Mas ficou bonito demais, que pôs uma aguinha em cima. Pastor, eu quero fazer uma aquela. Aí vai começando na simples coisa. E depois... Esse camarada é amado por todos nós. Eu não sei quem ele é. Porque a gente ama o próximo como a nós mesmos e amamos até os nossos inimigos. Então, todos têm que ser amados. Então, não pense em condená-lo, mas pense que começou com... Sim ou não? Próximo. Assim, eu falo de novo. O camarada é amado. Lembra, imagina como deveria ser o rosto dele. Ele fez de si uma figura que assusta pessoas. Mas hoje, você não pode falar que assusta não. Irmãos, hoje é tão interessante, eu não quero brincar com essas coisas, mas eu quero ser livre para colocar aquilo que vem. Você está indo na rua e um camarada... Tem uns outros que é terrível, irmão. Teve um camarada que pôs 2 chifres, fez da boca dele a boca de um tigre, e colocou dentes de ouro, outros colocou dente de prata, colocou as presas passando, e ele anda daquele jeito. Aí hoje é tão difícil que se você andar e ver a pessoa e assustar, você é não sei o que fóbico. E vai ter um punhado de coisa fóbico por aí. Por que você assustou? Ele é semelhante igual a nós. Irmão, ele é. Mas a figura é assustadora. Ou não? Pode falar sobre isso ou é pecado falar a verdade? É assustadora a figura. Ou não? Agora eu fico imaginando que o rostinho dele era outro rosto. Por que é que ele chegou aí? Tem mais uma? Olha a língua, ele partiu a língua no meio, como língua de cobra, colocou as tintas nos olhos,
Eu não vou tratar as figuras, mas eu vou tratar sobre, pastor, eu tenho vontade de fazer, mas eu nunca vou fazer isso. Pergunte para ele qual era a mente dele quando ele colocou a primeira. E sabe qual que é o ruim? É que muitos estavam na igreja. E aí ele sai das igrejas sérias para ir para as liberais, porque várias coisas. E aí nas liberais não consegue ficar, porque o problema não é questão de igreja, é uma questão de se eu estou em Cristo ou não. E aí lá fora vão dizer que a igreja persegue, fala mal, não aceita, discrimina, marginaliza, e eles vão ficar com as razões deles. E quem é que vai mostrar quem está com razão ou sem razão? Nenhum de nós, só Jesus naquele dia. Seu rosto está limpo? Preserva, mas ame as pessoas que não tiveram domínio. Ore por elas. Amém? Essa é a última, não é? E então, olhando para Deuteronômio, para Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Outra versão mais atualizada já fala, não fareis tatuagem. Mas é atualizada, não quer dizer que a origem da palavra foi esta. O contexto de Levítico 19 não dá para nós nenhum direito de dizer que a Bíblia está condenando a tatuagem. Por esse versículo, não. Porque o contexto está falando sobre a diferença que Deus queria do seu povo para os povos que serviam outros deuses. Os que serviam outros deuses marcavam os seus corpos com o sinal de que eles serviam tais deuses. E Deus disse, o corpo de vocês não marque. Ou seja, Deus quer fazer separação do povo dele com os povos da terra. Sempre foi esse o propósito de Deus. Quando ele viu cada situação na terra, e nós falamos das visitações de Deus na terra, uma delas foi o dilúvio, porque Deus quer um povo seu, não um povo para si. O povo corrompeu, vou destruir tudo. Mas o senhor tem o direito? Não, direito não, eu sou o dono de tudo e eu tomo decisões. O que você acha, tem direito ou não? Questiona Deus ou não? Nós não tínhamos o direito de viver, nós não tínhamos o direito de de vir à existência, mas Ele nos amou, Ele é o Criador e Ele nos gerou. Ninguém tem direito, só Deus tem o direito. E aí, meus irmãos, o contexto aqui fala sobre barba, fala sobre cabelo, mas tudo isso revela algo que eu posso tirar desse contexto, né? O código de santidade de Levítico 19. O que eu posso tirar? Deus quer separação. A barba tinha que ser assim, o cabelo tinha que ser assim, no contexto aqui de Levítico 19. Por quê? Porque dos outros era diferente. Deus queria diferença, separação. Deus quer, e isso eu afirmo biblicamente, teologicamente, categoricamente, Deus quer diferença, separação, santificação. E ela começa dentro e ela se revela fora. Não pode ser por obrigação, tem que ser porque você encontrou Jesus e quer. Nessas palavras que eu ouvi de várias pessoas com seus posicionamentos, eu vi
Pessoas que ficaram no meio do caminho porque tinha muitos seguidores. O camarada lá tem não sei quantos milhões de seguidores, o pastor fulano de tal, que eu não quero usar os nomes. Então, quando ele foi consultado, perguntado sobre tatuagem, ele disse: eu não tenho, e acho que eu nunca faria, mas não é pecado. Ai, rapaz, sai desse muro. Aí o outro disse: para mim, por causa disso e disso e daquilo, é pecado. Aí o outro chegou com alargador, com um punhado de tatuagem, pastor fulano de tal, e disse: para de preocupar com tatuagem, Deus não está olhando para a nossa tatuagem, Deus está olhando para o coração da pessoa, preocupa com coisas mais importantes, vai ganhar almas, vai não sei o quê. Ele está tirando a atenção, que ganhando alma nós já estamos fazendo isso. A obra nós já estamos fazendo. Agora, se tratar do assunto é necessário, porque foi convidado, porque é o momento de tratar, então não fuja dele, trata o assunto. Não adianta ficar chamando atenção para outros, se o assunto agora é tatuagem. Por isso que o seminário é... Qual que é o seminário? Dúvidas e polêmicas. Diante disso aqui, a pergunta: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Nada, diretamente. Indiretamente, tudo, porque ele quer separação. Eu não ouvi isso das outras pessoas que falaram, mas eu digo em nome de Jesus. A Bíblia fala tudo, porque Deus quer separação, Ele quer diferença. A palavra de Deus sempre tem todas as respostas. Porém, é necessário entender e achar as respostas nos demais versículos que falam do que claramente a Bíblia não fala, mas ela fala. Como assim? A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Tem princípios e valores que têm que ser entendidos para alcançar as respostas que precisamos tê-las. Precisa ser entendido, precisa ser discernido, precisa ser interpretado e precisa ser aplicado na cultura de uma forma que agrade a Deus. E entender, como nós falamos nos prolegômenos da introdução aqui, né? Precisa ter coração puro, não é condenar, não é discriminar, é perguntar se é pecado ou não, se devo ou não fazer. Amém? Pode continuar? Alguém quer se retirar? Não concorda? Alguém quer falar? Eu quero. Então vem cá, pega o microfone, fala. Não? Façamos perguntas para chegar às respostas, não é assim? Aquela lógica lá dos japoneses, né? No máximo 5 perguntas você já chegou às respostas. E 2 a 3 perguntas que você faz para um problema, você já pode chegar à resposta dele. E é bom vocês que trabalham, né, no secular, e quando o problema chega, faça as perguntas, mesmo que você não esteja entendendo nada. Chega assim, André, olha para aquela situação que você fala assim: meu Deus do céu. Aí você pergunta: por que isso está acontecendo? Aí você pergunta: se está acontecendo, tem uma origem. A segunda pergunta: qual é a origem disso? E aí vai. Tem 5 perguntas que te levam às curas e respostas de tudo que você precisa. Mas voltando para a Bíblia, que não é o seminário Crescer agora, né? Vamos fazer as perguntas para chegar à resposta, sim ou não? O que eu falei lá atrás que o pecado faz? A gente tem 3 áreas, as pessoas, o ser humano tem 3 áreas que são dirigidas para o pecado. O pecado contra Deus, o pecado contra o próximo
E o pecado contra si mesmo. Então ele tem essas 3 direções. Então a primeira pergunta: você quer fazer algo? Você pergunta: o que eu quero fazer é pecado contra Deus? E aí, eu faço pergunta dentro da questão das tatuagens, ok? Nós vamos centralizar, focar aqui. É pecado contra Deus fazer uma tatuagem? Diretamente, não. Mas aí, poderá o que eu estou fazendo, porque eu fiz, poderá ofender a Deus, pelo amor que Ele tem a si mesmo, e a nós, e ao próximo. Como assim, pastor? Tá. Nós já fizemos aqui as perguntas na primeira terça-feira, né? Uma delas é: o que eu vou fazer escandalizará o meu irmão? Porque a Bíblia diz que qualquer coisa que eu for fazer, se escandalizar o meu irmão, eu não devo fazer. Tem gente que se escandaliza com tatuagem? No meio nosso? Um pastor, não a pessoa que converteu, se tornou pastor, como no caso, lá dos Raimundos, o Rodolfo Abrantes, que veio dos Raimundos, hoje é servo de Deus, abençoado, não é? Ele veio, e antes da sua conversão genuína, aconteceu um punhado de tatuagem. Então, eu convidar ele, e a igreja saber que isso é uma coisa que aconteceu lá, é uma coisa. Agora, se eu convidar aqui o Rodrigo não. Se eu convidar aqui o pastor que nós conhecemos, que ele estava todo sem tatuagem, bem tranquilo, e aí agora nós convidamos o mesmo, eu vou falar aqui, mas ele nunca vai fazer isso, certo? A gente vai convidar o Santo Fontoura. Ô mano, a paz do Senhor, mano. Aí convida o Santo Fontoura. Aí ele chega aqui, irmão, todo tatuado, o rosto, um negocinho aqui. A igreja vai ou não vai escandalizar? Então eu devo fazer? Isso não vai prejudicar Deus indiretamente? Porque tem irmão que não vai ouvir a palavra aquele dia, ainda que ele esteja totalmente tomado pelo Espírito. Entenda, irmãos, Jesus estava cheio do Espírito e uma multidão foi embora, porque pôs na cabeça que ele estava exagerando no discurso. Jesus exagera no discurso. É pecado contra Deus? Quando um irmão se escandaliza e deixa a direção de Deus por esta causa, nós estamos atingindo Deus, porque Deus ama aquele irmão. Quando um irmão que, sendo fraco, se escandaliza e esfria na fé, mesmo estando dentro da igreja, podemos estar tomando de Deus filhos amados que custou o sangue de Jesus, por causa das nossas vaidades. Primeira pergunta: é pecado contra Deus? Diretamente não, mas indiretamente? Segunda pergunta: é pecado contra o próximo? Abram 14 de Romanos, por favor. É pecado contra o próximo? Quando a pessoa vai fazer uma tatuagem, o que está no coração dela? Não pense já condenando, falando que está errado, não. Raciocina, entra no mundo da pessoa. Para aparecer. É porque a Jéssica já passou por isso e ela está falando pelo que sabe. Né, irmã Jéssica?
Hã? Revelar algum sentimento. Vocês sabiam que a primeira pessoa tatuada no mundo, ela foi achada, ela tem em torno de, foi achada, tem 5.300 anos aproximadamente. E depois desta foi a segunda, no Egito, várias tatuagens, simbolizando várias coisas da época, os deuses e tudo, e por causa disso, fertilidade e mais. Então é uma coisa antiga, mas as tatuagens eram usadas para muitas coisas, para marcar os escravos, dependendo da nação, os presos, dependendo da nação, os adeptos do Deus fulano de tal, dependendo do lugar, as gangues tinham suas tatuagens, por isso era identificado pela tatuagem de qual gangue. E aí vai, um punhado de coisas. E até certa época, ter tatuagem era, a pessoa olhava, via uma pessoa com tatuagem e falava, isso é marginal. Sim ou não? Só que aí que está aquela coisa do esquerdismo. Vai infiltrando, não julgue. Olavo de Carvalho falava uma coisa muito interessante, entre outras, né? A narrativa negativista. A pessoa não proíbe o outro de fazer, mas fica falando, é verdade que você faz? Você discrimina? É verdade que você xingou um cachorro? Que tipo de ser humano você é? Ué, minha mãe xingava. Como assim? Sai, cachorro! Hoje está de tal maneira que você tem que falar, por gentileza, totó. Cuidado, não passa nem perto, porque se você pisar na patinha dele, ele te processa. Sim ou não? E aí vem aquela coisa, infiltrando. Daqui um pouco, a modinha agora é fazer tatuagem. E sabe o que eu tenho observado como pastor? Que geralmente quem quer fazer está vazio espiritualmente. E aqui não é ofensa, aqui é acordar, é o acordar, despertar. Ok? Então a outra pergunta é pecado contra o próximo? Romanos 14, 10 a 15. Preste atenção que ele está falando aqui sobre algumas coisas no contexto da época, principalmente a carne no açougue, a carne sacrificada, mas dá para tirar daqui o quê? Dá para tirar daqui a moral que Deus está pedindo, o porquê Deus está falando. Então nós entendemos as respostas no que estava no coração de Deus a respeito daquela situação e como Ele resolveu para que a gente resolva aquela que na Bíblia não aconteceu. Ok? Então aí está assim, mas tu, por que julgas teu irmão? Primeiro está fazendo o quê? Está repreendendo para não ficar julgando o irmão. E que julgamento? O julgamento de condenar. Certo? Porque a Bíblia me manda julgar para entender. Não dê pérolas aos porcos. Então eu tenho que discernir o que é porco, para que não dê, e o que é pérola. Eu tenho que julgar. Eu tenho que julgar a atitude de um irmão para saber se eu devo andar com ele ou não, porque a Bíblia diz que eu tenho que andar com os domésticos da fé, com os que professam a mesma fé. Então eu tenho que julgar esse irmão, o caráter desse irmão, para ver se ele pode ser amigo íntimo. Se não puder, pelo menos eu vou passar vezes por ele, ajudando ele a encontrar esse caminho. Mas não pode ser amigo íntimo, porque não existe comunhão entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Está entendendo? É por isso que é perigoso. Por que Deus ordena separação? Porque a comunhão suja o crente. Pastor, o senhor está julgando o camarada? Não, a situação. Os filhos das trevas, diz a palavra, são mais prudentes que os filhos da luz.
ou não? Você já observou? Uma das irmãs fiéis começa a andar e ter intimidade com duas coleguinhas da escola que não são fiéis. O que acontece geralmente? Na maioria das vezes. Verdade ou mentira? Porque os filhos das trevas começa a ter uma amizade com uma pessoa mundana que fala um punhado de palavra torta. Daqui um pouco você está falando as palavras, sem perceber. Comece a ouvir uma pessoa que ouve muitas séries, vê muitas séries, fulana de tal, que tem as jogadas e jogadas tais. Estou falando por alto para não ficar nos detalhes. Aí a pessoa vai pegar o microfone, vai falar alguma coisa, vai sair uma palavra daquela série. Nós somos produtos do meio nesse caso, é o que a psicologia diz. Nesse caso, sim. Diga-me, é o adágio secular. Diga-me com quem você tem andado ultimamente. Essa pessoa está te influenciando. Se para o bem, glória a Deus. Se para o bem, louvado seja Deus. Mas se essa pessoa não tem Deus, você pode notar que a sua vida espiritual não está mais como estava. É fato. Eu tenho mais de 20 anos de pastorado, irmãos. Não estou falando para atingir ninguém, mas para ajudar a todos. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E agora ele está falando, nós seremos julgados, e todos nós vamos ser julgados. E você e eu vamos ter que dar conta de nós a Deus. Por que dar conta de nós? Porque nós somos livres para tomar atitudes e tomar decisões. O diabo não será julgado no nosso lugar, então acorda, porque tem muita gente que diz, o diabo fez isso, o diabo me atrapalhou, o diabo fez eu cair, o diabo fez eu não sei o quê, ou o diabo, então você não vai ser julgado, é o diabo que vai ser julgado. Mas não é. Deus deu uma ordem para nós, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, o quê? Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Qual que é o propósito que Deus está pedindo para mim e para você dentro do texto? Mas vocês estão violentos demais. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Qual o propósito que Deus pediu para você e para mim? Porque isso é pecado. Então, se alguém vai usar algo e ainda incentivar, porque você vai incentivar, sim. Você vai pôr tropeço. Podemos falar através nós podemos falar de uma pessoa que colocou uma tatuagem, nunca mais mudou, está escondida, ninguém viu, só o marido viu, só a esposa viu, só a mãe viu, só o pai viu. Isso é raro, porque geralmente coloca para mostrar. E se não mostrar, fala. E se fizer, fala para o outro dizendo assim, ainda, eu fiz e ninguém tem nada a ver com isso. Aí já vem o outro pecado, rebeldia. E geralmente a tatuagem revela a rebeldia e o exibicionismo. Vocês estão tão calados, estou pensando que vocês estão com medo. Parece que vocês tudo têm tatuagem. Tem não, né? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda.
Mas se por causa da comida, olha aqui, porque tem gente que usa esse versículo para justificar que pode fazer, porque os outros é que vai interpretar o que é imundo para mim não é imundo para você, o que é bom para mim não é bom, e aquela conversa filosófica. Mas aqui Jesus não para de usar Paulo e diz assim, ó: mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Esse é o negócio. Tem que andar conforme o amor ao próximo. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Meu Deus do céu. Não, e eu vou aqui parafrasear. Não destrua por causa da tatuagem o teu irmão por quem Jesus morreu por ele. É isso, essa é a lição da moral que tem aqui, mas o contexto é comida, sim, mas a moral é: ame o seu irmão e não coloque tropeço diante dele. Nós estamos vivendo num tempo da cultura do corpo. Ninguém mais quer ser menos. Você entende essa filosofia? Ninguém mais quer ser menos. Ei, mas você viu a fulano de tal? Olha que o corpo escultural que ela está tendo. Eu também quero, meu amor. Meu bem, você tem que pagar. Fica 10 mil. Você está doida? Eu quero separação. A cultura do corpo. O corpo está acima de tudo na mente dessas pessoas. E como começou isso? Com a pequena vaidade. Todos nós temos vaidades. Mas a nossa vaidade não pode prejudicar o irmão, não pode ofender a Deus e não pode me tirar do céu. Gostou dessa não? Então, Romanos 21, 23 aí, fica aí, 21, 23 do capítulo 14. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. 3 coisas que alguém pode provocar no seu irmão: o tropeço, o escândalo e a fraqueza. É sério. Não entra nessa onda não. Tens tu fé? É uma pergunta. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, olha que coisa tremenda. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, Macarios, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Cuidado, se você aprova esse tipo de coisa. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Então é pecado, agora eu posso falar, é pecado fazer tatuagem. E eu não vou ficar no meio do muro não. É pecado. Pastor, e eu que fiz? Peça perdão a Deus e você está lavado no sangue de Jesus e continue agora sem nenhum problema. Mas não faça mais. A última pergunta. Primeiro, é pecado contra Deus? É pecado contra o próximo? Agora a última pergunta. É pecado? O texto que nós lemos revela as duas coisas. Por quê? Se eu levar o irmão a escandalizar, a se ofender, a enfraquecer, eu estou pecando contra mim. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que Deus disse para não fazer, estou errando o alvo, estou pecando. Dá uma olhadinha para esse irmão que está perto de você aí. Olha, que pessoa boa. Olha. Essa irmã, olha. Você ama essa pessoa? É claro, você está perto dele. E aquele que não está perto de você? E o pastor que está longe? Tem que amar, tem que preocupar com essa pessoa, tem que preocupar com essa pessoa para ela chegar no céu. Você quer o céu? Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Bíblia, de Deus e de um propósito limpo de chegar no céu. Nós vamos encerrando. Então, vamos às perguntas para saber se é pecado para mim, contra mim.
Repita a pergunta que eu terminar aqui. Farei a tatuagem para exibicionismo? É uma pergunta. A pessoa que quer fazer a tatuagem é para exibicionismo? Você me dá férias. É a pergunta que você deve fazer. Porque, irmão, se não for para mostrar no braço, vai fazer escondido, gastar dinheiro para quê? Se não vai mostrar. Ah, vai mostrar. Bom, é o meu pensamento, às vezes não é, né, irmão? Segunda pergunta, minha decisão em fazer tem motivação de rebeldia? Repita a pergunta. Minha decisão em fazer tem motivação de rebeldia? Irmãos, a maioria diz assim, eu quero ver eu quero ver os olhos deles quando vê que eu fiz. Podia rir assim, porque não é atitude de crente. Se vai ter um escândalo, se vai ter uma tristeza no coração da sua mãe, do seu pai, se vai prejudicar alguém, para que fazer se nós já somos livres? Para que gastar dinheiro? Irmão, eu fico imaginando o rosto daquela pessoa que nós mostramos ali, quando ele estiver enrugadinho. Que as mochibas caindo assim, ó. Aí mostra a âncora. Pô, a âncora está pesando. Gastou dinheiro e para desfazer uma tatuagem, muito mais caro. E dói demais. As perguntas as pessoas que eu amo se agradarão? Isso aqui é importantíssimo, para você saber que não é rebeldia sua ou que é. Porque a gente preocupa com quem ama nós. Os cristãos, né? Tem alguma intenção de sensualidade? A maioria das vezes tem. Dependendo ainda do lugar, meu Deus do céu. Vou edificar a minha vida fazendo? Vou melhorar a minha vida espiritual? Vou aperfeiçoar a minha vida espiritual fazendo? Qual é o verdadeiro motivo que eu quero fazer essa tatuagem? Rebusca isso lá dentro. Qual é o motivo? Teve uma cantora gospel que fez mais uma tatuagem, que ela tem 6, segundo o relato dela. Cantora famosa, ela vai num lugar assim, o povo enche. Aí ela disse que fez a tatuagem para ela ser consolada. Eita, tatuagem poderosa. Como assim? É porque ela perdeu um negócio lá de um relacionamento amoroso, e essa tatuagem consolou ela. É Provérbios 4, 23. Ela pôs. Aí ela disse, aí eles perguntaram algumas coisas, e ela disse assim, sabe quando você trata o dente? Olha que sabedoria. Você trata o dente, aí você está sentindo dor, e os cabras lá falam para você assim, toma um sorvete. O sorvete não vai curar, mas vai aliviar. Pai, o seu sorvete é a tatuagem? Que sabedoria. Irmão, se você está procurando consolo numa tatuagem, você está longe de Deus. Eu estou falando para crente. Você que ainda não é crente, você não vai entender muitas dessas coisas aqui, você não vai entender. E eu estou falando aqui, eu era lá do mundão, da margaça. Adepto a tudo que não presta. Querido, nós que somos crentes sabemos quem é o Consolador, o nome dele é Espírito Santo. O dia que você busca uma coisa para consolar, e esta coisa não é a pessoa do Espírito Santo, você está com problemas sérios espirituais. E aí a última pergunta, para saber se você não vai pecar contra você. Você está bem espiritualmente?
Eu não consigo pensar em Paulo parando num tatu. Tatal. Aqui, Hermogêneos, faz aí uma fênix, porque eu sou Paulo. E as almas lá e o Paulo dizendo, fica tranquilo. Aí ele fala assim, ó, tem que ter uma semana de repouso. Aí você toma S e mais não sei o que para tirar a dor. Se der um negócio, problema aí, você vai ter que ir num farmaco e vai ter que resolver o problema. Vai pondo, vai pondo. Você imagina isso? Aí os camaradas que defendem isso, eles falam, mas Jesus é tatuado. Ele vai vir no cavalo e na sua coxa. Ô irmão, vocês acham que vai estar escrito lá mesmo? A coxa é o símbolo de poder, irmãos. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não precisa escrever, ele é. Aquilo ali é um sentido figurado. E eu escreverei o meu nome em vossas testas, aí vai ter o seu nomão lá? Não, ele vai colocar o nosso novo nome no nosso entendimento. Amém? Está ruim? A maioria dos jogadores tatuados, Cristiano Ronaldo, não tatuou. Um dos mais famosos E por que ele não tatuou? Doar sangue. Mas era só esperar 6 meses depois da tatuagem, ele poderia doar. Mas ele não quis perder 6 meses de doar sangue para quem precisa. E aí os nossos crentes em alguns lugares, fazendo o desafio, eu faço. Quem tem alguma coisa a ver com isso? Rebeldia. As autoridades têm. Fique sobre os pés. Deixa eu te falar um negócio. Os principais riscos de fazer a tatuagem incluem reação alérgica à tinta usada, que podem surgir mesmo após muitos anos da realização da tatuagem. Pode surgir ainda, lá na frente, ou instantaneamente. Inflamação do local, o que deixa a região mais vermelha, com temperatura mais elevada e inchada, aumentando o risco de formação de cicatriz e infecção. Formação de queloides, que são cicatrizes feias em relevo e inchaços. Risco de infecção durante a realização da tatuagem pelo vírus da hepatite B ou C, HIV, e aí vai um punhado de vírus. Dependendo do lugar que a pessoa faz, riscos bem maiores ainda. O aparecimento de um halo escuro na tatuagem após a sua realização e que permanece mesmo após cicatrização, situação chamada de difusão subcutânea da tinta, o que pode ser consequência da realização técnica incorreta. Outro risco, aumento de desenvolvimento de lesões benignas, como queratose e outras tantas, cistos na pele, etc. Os riscos das tatuagens estão principalmente associados com o fato de algumas tintas possuírem substâncias que, apesar de serem reguladas pela Anvisa, não podem ser classificadas como medicamentos nem cosméticos, o que dificulta sua regulamentação em estudos. Outro fator importante é que, além da falta de estudos sobre os efeitos da tatuagem em humanos, a curto, médio e longo prazo, os testes em animais não são permitidos. Aí ele diferencia aqui, ó. As tintas vermelhas, laranjas e amarelas são as mais perigosas porque contêm composto azólico que se desintegram quando expostas ao sol, espalhando-se pelo corpo e podendo aumentar o risco de câncer. As cores verde e azul em tons metálicos contêm níquel e por isso podem causar alergia de contato, sendo proibido em muitos cosméticos e bijuterias. Já a cor preta, apesar de ter menos riscos, contém substâncias tóxicas, como carbon black, à base de petróleo, alcatrão e borracha, que aumenta as toxinas no corpo, facilitando o surgimento de doenças. Ainda tem esse agravante. Um cristão deve fazer tatuagem? Pergunta. Mas a sobrancelha, aquela sobrancelha Irmãos,
Uma pessoa tem problema, vamos lá, tem problema, isso, passou o tempo, tem problema de, rapidinho, tem problema de, está caindo a sobrancelha, não tem sobrancelha, é uma questão de estética, não tem nada a ver. Uma pessoa já tem a sobrancelha, só vai fazer a correção, o que está mostrando a mais? É algo do corpo. Agora, os desenhos, a proposta da tatuagem, o porquê. Uma pessoa que arrumou a sobrancelha não escandaliza ninguém, ou escandalizou, eu estou por fora. Ai, pastor, fiquei escandalizado. O quê? Eu vi a irmã com as duas sobrancelhas. Ela estava com as duas sobrancelhas. Estava. E o nariz dela tinha 2 buracos também? Tinha. Porque são coisas normais do ser humano, né? Agora você está colocando algo no seu corpo que vai modificar. Agora, nós somos a imagem e semelhança de Jesus? Jesus errou quando fez você dessa forma? Sim ou não? Não. E você vai querer modificar aquilo que ele fez? Eu achei bom ouvir um dos pastores dizendo assim, que uma pessoa, ele inventou uma situação lá para entender, para explicar o que ele estava falando. Ele disse assim, uma pessoa morreu com 40 anos, parece, não sei lá, morreu e foi para o céu. E aí, eu morri e tal, não, eu vou te dar mais 42 anos de vida. Ah, que coisa boa e tal. Aí ela voltou, quando chegou na terra, foi para um hospital, fez cirurgia, fez bariátrica, rumou tudo, pintou o cabelo, pintou o sete, e foi. E aí, quando ela saiu fora, pastor Eliseu Rodrigues, quando ela saiu lá fora, ela foi atropelada, e morreu. Aí chegou no céu, falou, o senhor não tinha me dado 42 anos? Aí Deus falou assim, é que eu não te conheci. Entendeu ou não? Irmão, quando você olha no espelho, você sabe que é você mesmo. Seja original. Seja do jeito que Deus lhe fez, porque Ele não errou e Ele quer te abençoar. Aleluia, Ele não errou e Ele quer te abençoar. E eu lembro aqui para a gente orar, de uma visão que Deus me deu na época lá em Goiatuba, e eu fui para aquela irmã e Deus me falou, ela está querendo, não estou contra ninguém, pinta cabelo de loiro, você é livre, tá bom? Mas nesse caso, naquela ocasião, há 20 e poucos anos atrás, Deus falou assim, ela está querendo pintar o cabelo de loiro. Aí eu falei, então, aí Deus falou assim, vai lá e diga a ela, que eu já mostrei ela para o escolhido. E o escolhido não viu uma loira. Aí eu não sabia de nada, cheguei lá na casa dela, falei, está querendo pintar o cabelo de loiro, ela, e o olho fez assim, porque ela era da madureira terrível da época, então era um absurdo, né? E aí ela disse, pois é, Deus está dizendo que já mostrou você para o escolhido, e Ele não mostrou uma loira, Ele mostrou uma morena. Ou seja, irmãos, você é do jeito que Deus fez, e Ele já escreveu sua história, não precisa tentar mudar, e tem muita gente que tenta mudar e vira bicho. Olha o Michael Jackson tentando mudar o nariz, a cor. Deus quer te abençoar, do jeito que você é, do jeito que você é. O cristão deve fazer tatuagem? Então nós não estamos brincando com coisa séria, você é livre, e o que nós lemos em 1 Coríntios 6,14, não existe comunhão entre nós e este mundo, saí do meio deles, e eu serei vosso pai, e vocês serão meus filhos, santificai-vos, pois temos tais promessas, purificando vosso espírito e vosso corpo de toda a imundícia. Seja livre, seja abençoado. Quando você pensar em fazer uma tatuagem para ser feliz, lembra que quem te faz feliz não é uma tatuagem, é Jesus Cristo.
Vamos ganhar tatuados, que na igreja tenha vários tatuados, não tem problema nenhum. Mas nós já sabemos o que queremos, já temos o que precisamos. Nós somos de Deus e temos Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, ministrei a palavra, falamos deste assunto polêmico, amamos todos os nossos irmãos, perdoe os nossos atrevimentos, meu Pai, mas ajuda-nos a caminhar de tal maneira que amemos a Ti sobre todas as coisas e amemos o próximo como a nós mesmos. Nos ajuda a sermos marcados pelo Senhor, pela Tua presença, por Cristo Jesus. Cadastre amandarai, como Paulo disse, ninguém me inquiete, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Radashamai, assim abençoe e renova o teu povo na esperança e na fé e confirma a bênção. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem quiser fazer pergunta, vai no link, faça a pergunta e nós estamos aqui. Nós passamos do horário, me perdoe, mas hoje nós estamos fazendo a relação aqui das orações e tudo mais. Mas não se esqueça que lá no mundo, a gente ficava no bar, dava 2 da manhã, o camarada queria fechar, a gente mandava ele trazer a saideira. E a saideira era umas 10. Amém? Hoje nós temos Jesus Cristo e é prazer estar na casa de Deus.